dia, meu amigo estudante da Bíblia, amigo adorador. Estou muito feliz com a tua companhia para juntos pedirmos orientação ao Espírito Santo para estudar a palavra de Deus. Antes de vir aqui conversar, a gente primeiro faz a nossa oração, a nossa consagração, nosso culto diário e depois a gente vem aqui conversar um pouco a respeito daquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Cada dia um capítulo novo, de maneira que todos os dias possamos estudar a Bíblia. Seja 1, 2, 3 capítulos, a proposta aqui é simples, é que você possa estudar um capítulo por dia. Eu conheci algumas pessoas que aderiram a esse projeto, pessoas que não liam a Bíblia e começaram a ler a Bíblia diariamente, então é muito válido. Pega a palavra de Deus, estuda um pouquinho, pede a orientação ao Espírito Santo. A gente nunca deve abrir a palavra sem pedir a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos direcionar nos estudos, na meditação na palavra do Senhor. Já peço a você também, não esquece de deixar o like, comenta, deixa aí teus comentários. Tudo isso ajuda o canal a crescer e a alcançar outros adoradores e estudantes. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreve. E também compartilha com seus amigos para que outras pessoas possam vir e ajudar a nos tornarmos uma grande comunidade de adoradores. Hoje o capítulo é o 6, capítulo 6 de Levítico. São novas e também algumas repetições, de leis a respeito do holocausto pelo pecado. Só que dessa vez, anteriormente, ontem no caso, estudamos o pecado involuntário, aquele que é cometido meio que por acaso, Porém, existe aquele pecado voluntário. O arrependimento é o que Deus espera, Jesus espera de você, o arrependimento verdadeiro. Vamos até Ele e pedimos perdão. Aqui em Israel Antigo, eles estavam aprendendo sobre a graça ainda. E existia essa didática do holocausto, representando o sacrifício de Cristo que viria e seria o verdadeiro Cordeiro. Então aqui são orientações a respeito do sacrifício pelos pecados voluntários. E ele fala aqui a respeito de pessoas. Se você defraudou o seu irmão em alguma coisa, seja por roubo, extorsão, ou algo que você tirou de alguém, você, antes de oferecer, hoje eu digo as nossas orações pedindo perdão, e antigamente, antes de oferecer o sacrifício pelo pecado cometido, você primeiro tinha que restituir o seu irmão. Assim também é hoje. Quando você vai pedir perdão a Deus, vai primeiro lá e se reconcilia com teu irmão e depois vem conversar com Deus. Se reconcilie com seu irmão antes de tomar a ceia, Isso é recomendado. Então, assim, não adianta você ir pedir perdão a Deus, mas você continuar brigando com teu irmão. Então, faz as duas coisas. Aqui, eles trariam o novilho, o sacrifício pelo pecado, mas antes tinha que se reconciliar, tinha que devolver aquilo que defraudou o irmão. Aqui também fala sobre lei a respeito das ofertas de cereais. No 14 ele fala, eles deveriam comer no pátio, era isso que eu queria dizer também, que deveria ser comido dentro ali do tabernáculo. O que é santo não podia levar para fora e correr o risco de, porque tudo que era santo, o que ele tocasse, aquilo que era santo e as ofertas ali, os sacrifícios, eles eram santificados, então ele se tornava santo, então o que aquilo ali tocasse se tornava santo. Então não poderia correr o risco de levar aquilo para fora do arraial. Existia um local determinado para o descarte daquilo que sobrava das cinzas, do holocausto e das coisas que deveriam ser descartadas. Aquele tinha que ser num local apropriado fora do tabernáculo, mas o que era para ser comido não poderia ser levado para fora. Até as roupas, se fosse respingado sangue ou tudo que tocasse ali no holocausto era santificado, então não podia ser levado para fora do arraial, tinha que lavar antes. Também tem outra coisa, os filhos de Arão, as pessoas da família de Arão, todas elas poderiam comer do holocausto oferecido, seja dos cereais ou do holocausto que pudesse ser comido. Porém, antes de fazer isso, eles deveriam passar pelo ritual da purificação, eles deveriam ser purificados, para ver como as coisas de Deus são corretas, santas. Gostaria de falar aqui também sobre a oferta da consagração dos sacerdotes, mas sobre a lei a respeito das ofertas pelo pecado. E eu vou ler aqui um pouquinho para você. Fale Arão e seus filhos dizendo, essa é a lei a respeito da oferta pelo pecado,
E no verso 26 diz assim: o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, tá? Não poderia ser comido fora, nem poderia levar o restante para qualquer lugar fora. Tinha, como eu disse antes, o local de descarte, o que sobrasse. Veja aqui, ó. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá que lavar aquilo sobre o sangue que caiu. Isso, no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Por quê? Porque o vaso de barro ele não absorve o sangue, então não poderia ser levado para fora, correndo o risco de tocar em coisa impura. O de bronze ele deveria ser lavado, esfregado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é, porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Então existia a oferta que as pessoas levavam de gratidão. Essa poderia ser comida pela a pessoa que levou, pelos seus familiares. Era uma grande festa. Lembra que a gente falou sobre isso? Se não me engano, no capítulo 3. E capítulo 2 ou 3. E tem essa oferta aí pelo pecado, né? Essa oferta, diz aqui, ó, a lei a respeito da oferta pelo pecado. E essa oferta não poderia ser comida por pessoas comuns, apenas os sacerdotes, e deveriam ser purificados antes, passavam pelo ritual de purificação antes de tocar nessa oferta. Então a gente não deve pegar aquilo que é santo e misturar com o profano. E isso vale para hoje também. Muita gente por aí está brincando com as coisas de Deus, querendo misturar as coisas de Deus com as coisas profanas, com as coisas que não foram, que não são consagradas a Deus. Então, muito cuidado com isso. O que é Deus é de Deus é santo. Nós somos santos. Cuidado também para a gente. Nós somos separados para Deus. Cuidado para a gente não se misturar com o que é impuro e nos tornarmos ficar com esse pecado involuntário e ainda mais não confessado. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos carinhosamente que nos ajude a dar o valor, o devido valor, a entendermos a santidade daquilo que oferecemos a Ti. Que também, se nós viermos a defraudar alguém, que nós possamos restituir antes de restituir, depois nos consagrarmos a Ti. E que possamos usar isso que nós estamos aprendendo para o nosso bem e também para o bem comum. Louvamos o Teu nome, dá-nos um bom dia na Tua presença. Abençoe esse irmão que está assistindo, que está orando. É no Teu nome, Jesus, que te oro. Amém. Um ótimo dia para nós e até o próximo vídeo, Levítico 7. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço.